Olá, bem-vindos a mais uma análise aprofundada aqui no nosso espaço. Eu sou Carlos. E eu, a Júlia. Olá a todos. Hoje, Carlos, a gente mergulha numa história, nossa, muito antiga, mas super impactante, né? Caim e Abel. Exatamente, Júlia. E a ideia é explorar isso por vários ângulos, sabe? Vamos usar fontes bíblicas, claro, mas também olhar o contexto histórico, cultural e trazer a visão espírita. Também. A nossa missão aqui é tentar desvendar um pouco do significado por trás desse primeiro assassinato entre irmãos e por que essa história mexe tanto com a gente até hoje. Prontos? Vamos lá. Bom, a base está lá em Gênesis 4, né? Caim e Abel, os primeiros filhos de Adão e Eva depois da saída do Éden. Um é agricultor, o outro pastor. E aí vem o ponto de virada, as oferendas. Abel oferece as melhores ovelhas, Caim oferece frutos da terra. Deus aceita a de Abel, mas a de Caim não. E a reação de Caim é imediata, né? Ira, ciúme. O texto diz que o rosto dele ficou abatido. É muito visual isso. Muito. E o diálogo com Deus que vem depois é crucial, Carlos. Deus meio que pergunta por que ele tá assim e avisa. Olha, se você fizer o bem, vai ser aceito. Senão, o pecado tá aí na porta espreitando, mas cabe a você dominar ele. Isso é forte, né? Coloca a bola totalmente no campo do Caim. Livre-arbítrio puro ali, a responsabilidade é dele. Exato. Só que parece que Caim não ouve ou não quer ouvir. Um estudioso, o Wenning, ele até comenta sobre o silêncio de Caim depois dessa conversa. É como se ele se recusasse a lidar com aquilo, sabe? A processar a raiva, a inveja. Um silêncio que precede a violência. Porque logo depois ele chama Abel para o campo e, bom, o mata. Terrível. E o confronto seguinte com Deus é tenso. Onde está seu irmão Abel? E a resposta de Caim, aquela clássica e terrível. Não sei. Sou por acaso guarda do meu irmão? Quase um deboche, né? E aí vem a consequência, a maldição. Ele vira um fugitivo, errante, e a própria terra que ele cultivava não vai mais dar força para ele. É uma ruptura total. Mas tem um detalhe interessante. Caim expressa medo de ser morto por vingança. E Deus coloca nele uma marca para protegê-lo. Isso é complexo. Justiça e uma forma de misericórdia ali, juntas. E essa história não é só sobre eles dois, né? Tem interpretações que veem nesse conflito do agricultor Caim com o pastor Abel um símbolo de tensões maiores. Sim, tensões culturais das primeiras sociedades, talvez. O início do sedentarismo, da agricultura organizada, contra o nomadismo dos pastores. São visões de mundo diferentes, até formas de culto diferentes. E tem o fato de Caim fundar a primeira cidade, Enoque. O que isso representa? Olha, pode ser visto como o início da urbanização, da vida em comunidade mais estruturada. A capacidade humana de construir, de organizar, mesmo depois de uma queda, de um erro grave. Mas algumas leituras também veem a cidade como um possível passo para longe da conexão mais direta com Deus, sabe? Entendi. Voltando um pouco à advertência de Deus antes do crime, essa ideia de que o pecado jaz à porta, mas que cumpre a ti dominá-lo. A responsabilidade individual é muito forte ali. Demais. E o silêncio que o Henning aponta reforça isso. A dificuldade de Caim em lidar com a rejeição, com a inveja, de forma, sei lá, construtiva, né? Acaba explodindo em violência. É um alerta sobre como a gente lida com as nossas sombras, né? Totalmente. E a consequência é que atinge até a natureza. A terra se recusando a produzir para ele. É como se o mundo natural reagisse ao ato. Teologicamente é um marco, a entrada da violência desse nível, fraterna, nas relações humanas, mostra o poder destrutivo da inveja, da raiva não controlada, mas, de novo, aquela marca protetora, ela complica a leitura fácil, né? Mostra que a justiça divina talvez não seja só retribuição. E aí, Júlia, entra a perspectiva espírita que você mencionou. Como ela lê essa história? Ela contradiz o relato bíblico? Não, de forma alguma contradiz. O Espiritismo, especialmente em obras como a Gênese do Kardec, busca, na verdade, aprofundar a compreensão, usando as leis espirituais como chaves de leitura. A ideia de pecado original, por exemplo, é vista de outra forma. Como assim? Em vez de uma culpa que todo mundo herda de Adão e Eva, o ato de Caim seria
um reflexo das imperfeições que o próprio espírito dele já trazia. Entende? Coisas de vidas passadas, talvez. O mal que ele fez ali manifesta o estágio evolutivo dele naquele momento, as más inclinações que ele precisava superar. A responsabilidade continua sendo individual, mas ligada à jornada da alma. Faz sentido. E isso conecta com a importância da fraternidade no Espiritismo, né? Lembro de textos que falam que o amor verdadeiro entre irmãos não tem espaço para o ciúme que Caim sentiu. Exatamente. Caim e Abel se tornam quase o símbolo do oposto da fraternidade real. E a reencarnação, para essa visão, é a base dessa fraternidade universal. Porque o mesmo espírito passa por muitas vidas, muitas condições diferentes. Hoje rico, amanhã pobre, hoje numa família, amanhã em outra. E as relações difíceis como a deles. Podem ser vistas como oportunidades, sabe? Desafios, provas, às vezes expiações ligadas a problemas de outras vidas. São chances de aprender, de reajustar laços, de purificar sentimentos, um caldinho purificador, como alguns autores dizem. Entendi. E a justiça divina nessa perspectiva? Como fica a maldição, o sofrimento de Caim? A visão espírita coloca o sofrimento como uma consequência direta das nossas próprias faltas. Dura enquanto a causa, a imperfeição, o erro, persista dentro da gente. Mas o ponto-chave é o livre-arbítrio. A gente pode abreviar esse sofrimento através do arrependimento sincero, da reparação do mal feito e principalmente do progresso moral. Então, aquela marca em Caim poderia ser interpretada não só como a consciência pesada ou a lei de causa e efeito agindo, mas talvez como uma garantia de que a reabilitação é possível, que a justiça divina não abandona, mas educa. Perfeito, Carlos. É bem por aí. A justiça divina visa a recuperação, não a condenação eterna. O Espiritismo tenta mostrar essa progressão constante das almas. Ninguém é criado perfeito nem condenado para sempre ao mal. Todos estamos evoluindo a caminho da perfeição, pelo nosso próprio esforço, vida após vida. Ok, então, para a gente amarrar as pontas, temos a narrativa bíblica fundamental, né? Sobre ciúme, raiva, violência, responsabilidade. Isso. Temos o contexto histórico-cultural, as tensões das primeiras sociedades, a profundidade teológica sobre pecado, livre-arbítrio, a complexa relação entre justiça e misericórdia divina. E a visão espírita, que expande o quadro com a reencarnação, a lei de causa e efeito, a ideia de progresso contínuo da alma e a fraternidade como um objetivo evolutivo. Exato. Uma leitura que foca na jornada do espírito por trás da figura de Caim. No fim, Júlia, essa história, seja qual for a lente que a gente use, continua muito viva, né? Muito. E talvez a reflexão final seja essa. Para além das interpretações, esse arquétipo de Caim e Abel persiste. Como é que a gente lida hoje, sabe, com a voz do sangue do irmão que clama por justiça? Seja na nossa família, na nossa comunidade, ou diante das grandes injustiças do mundo. Onde está a nossa responsabilidade para tentar quebrar esse ciclo? Uma pergunta forte para a gente levar. Esperamos que essa nossa conversa tenha trazido aí novas ideias sobre essa história tão densa. Agradecemos muito a companhia de todos nesta exploração. Até nosso próximo encontro. Até lá! E se você gostou, não esqueça de se inscrever no canal NEP Apóstolo João, acione as notificações para não perder nenhum vídeo e não deixe de curtir este vídeo.